Olá, amados irmãos e irmãs em Cristo, sejam bem-vindos a mais um vídeo abençoado aqui do nosso canal. Hoje vamos mergulhar em um tema fundamental em nossas vidas: como ouvir a voz de Deus. Vamos explorar algumas passagens bíblicas e princípios que nos ajudarão a discernir e entender a vontade do Senhor. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal se você não é inscrito e compartilhar essa mensagem com mais pessoas, para que assim você nos ajude a divulgar a palavra do Senhor. Antes de entrarmos em detalhes, vamos entender por que ouvir a voz de Deus é tão essencial em nossa jornada de fé. Jesus nos diz em João, capítulo 10, verso 27, "As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem." Essa é a base da nossa relação com Deus, o diálogo e a intimidade. Ao longo da Bíblia, encontramos diversos exemplos de homens e mulheres que tiveram a experiência de ouvir a voz de Deus e obedecer o seu chamado. Abraão, quando ouviu a voz de Deus, ordenou-lhe que saísse de sua terra. Respondeu com obediência, confiando plenamente naquele que o chamou. Gênesis capítulo 12, do verso 1 ao 4. Moisés, ao ouvir a voz de Deus na sarça ardente, foi comissionado a liderar o povo de Israel para a liberdade. Êxodo capítulo 3, do verso 1 ao 12. Samuel, ainda jovem, aprendeu a discernir a voz de Deus e a responder: "Fala, Senhor, porque o teu servo ouve." 1 Samuel capítulo 3, verso 10. Essas histórias bíblicas nos mostram que ouvir a voz de Deus é mais do que simplesmente escutar com os ouvidos físicos. É um ato de sensibilidade espiritual. Assim como um rebanho reconhece a voz do seu pastor, nós, como filhos de Deus, somos chamados a discernir sua voz dentre muitas vozes que clamam por nossa atenção. Essa sensibilidade se desenvolve através da oração, do estudo da palavra de Deus e busca constante por um relacionamento íntimo com o Pai, preparando o coração para ouvir a voz de Deus. Vamos à história de Samuel quando ele ouviu a voz de Deus pela primeira vez. A Bíblia nos conta que Deus por 3 vezes chama Samuel, e das 3 vezes, Samuel não conheceu a voz do Senhor, até o momento de Samuel ser orientado pelo sacerdote Eli, para que quando Deus viesse chamar ele novamente, Samuel viesse responder com obediência e disposição. Durante esses momentos, Deus estava preparando o coração de Samuel para que Samuel viesse entender, compreender e obedecer à voz de Deus. A busca por uma conexão profunda com Deus requer mais do que meras palavras ou rituais. Para verdadeiramente ouvir a voz do Senhor e discernir sua vontade, devemos preparar nossos corações de maneira adequada. A palavra de Deus nos guia nesse processo, oferecendo orientações e exemplos inspiradores. A humildade de coração é indispensável para se ouvir a voz de Deus, como nos ensina em Provérbios, capítulo 3, verso 34. "Ele zomba dos zombadores, mas concede graças aos humildes." Deus resiste aos orgulhosos, mas se revela aos corações humildes e contritos. É essencial reconhecer nossa dependência dele e nossa insuficiência em sua orientação. Devemos limpar nossos corações de qualquer pecado e impureza. Salmos capítulo 24, verso 3 e 4, lemos: "Quem poderá subir ao monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem mãos limpas e coração puro." Ao confessar nossos pecados e buscar o perdão, permitimos que Deus restaure nossa comunhão com Ele. Saber discernir a voz de Deus é fundamental para não nos desviarmos. Em 1 João, capítulo 4, verso 1, nos diz: "Amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos vêm de Deus." Isso nos lembra da importância de comparar qualquer mensagem que ouvimos com as Escrituras. Deus nunca contrariará sua palavra. Em meio a um tumulto das vozes do mundo, nossas habilidades de ouvir e compreender a orientação divina
molda nossa caminhada espiritual. O Senhor nos outorgou a dádiva de discernimento para que possamos separar a verdade do engano. Ao longo das Escrituras, vemos exemplos de indivíduos que foram desviados por vozes que não eram de Deus. Lembremos-nos de Adão e Eva, seduzidos pela voz sutil da serpente no jardim, ou de Nabucodonosor, que se deixou levar pela soberba até reconhecer a voz de Deus em seu humilde arrependimento. As Escrituras são nosso alicerce, nossa base inabalável, onde encontramos princípios eternos que guiam nossa compreensão. Quando buscamos a voz de Deus, é imprescindível submeter tudo à luz da palavra, sabendo que o Espírito Santo nos ensina e lembra das verdades proclamadas por Jesus. Portanto, o principal meio de se entender e ouvir a voz de Deus é através da palavra do Senhor. Tudo deve estar em conformidade com a palavra. Se você tem ouvido vozes e essas vozes estão contrariando a palavra de Deus, te damos a certeza que não é Deus falando com você. Busque a orientação dentro da palavra do Senhor. Medite nela de dia e de noite e com certeza você vai ouvir e compreender a voz de Deus. Não podemos deixar de mencionar em uma das fases mais difíceis na vida do cristão, que é o silêncio de Deus. Às vezes, Deus parece estar em silêncio. Isso não significa que Ele nos abandonou. Em momentos de espera, lembremos-nos de Salmo 46, verso 10. Aquietai-vos e sabei que sou Deus. O silêncio pode ser um chamado para buscarmos a sua presença com mais fervor e paciência. O silêncio dele pode ser desconcertante, levando-nos a pensar que fomos esquecidos ou abandonados. No entanto, a palavra nos assegura que o silêncio divino não é um sinal de ausência, mas sim um convite para uma jornada mais profunda de conexão com o nosso Deus. É como se Ele nos convidasse a abandonar nossa ansiedade e a entregar a Ele nossos anseios, compreendendo que em seu tempo os seus planos são perfeitos. O silêncio divino não é uma rejeição, mas sim uma oportunidade. Quando Deus parece silencioso, Ele nos convida a buscá-lo com fervor. Lembremos-nos do exemplo de Elias, que após experimentar uma intensa manifestação de Deus no Monte Carmelo, encontrou-se em um deserto de silêncio. No entanto, num sussurro suave, Deus se revelou a Elias, lembrando-o de que estava sempre presente, mesmo nas situações mais sutis. Assim como um jardineiro espera com paciência que suas sementes brotem e floresçam, Deus nos convida a esperar com expectativa e fé. Em Isaías, capítulo 40, verso 31, somos lembrados de que aqueles que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão. A espera pode ser uma oportunidade para renovar nossa fé e buscar a presença de Deus com mais intensidade. Portanto, quando o silêncio parece envolver nossas orações e anseios, lembremos-nos de que Deus está trabalhando de maneira silenciosa, mas não menos poderosa. Ele nos chama a nos aquietar e confiar em sua sabedoria e guardar com expectativa o seu mover. O silêncio é um chamado para buscar o Pai com mais fervor, sabendo que Ele é o Deus que ouve, que vê e que cuida de nós. Mesmo quando não conseguimos ouvir a sua voz claramente, Ele está sempre presente. Que em nossos momentos de espera possamos encontrar conforto e esperança nas promessas do Salmo 46, verso 10. Aquietai-vos e sabei que sou Deus. Que possamos aprender e apreciar o sussurro divino no silêncio e a crescer em nossa intimidade com o Senhor, sabendo que Ele está sempre conosco, mesmo quando a sua voz parece distante. Queridos irmãos e irmãs, ouvir a voz de Deus é um privilégio e um desafio na nossa jornada cristã.
Ao nos voltarmos para as Escrituras, buscarmos a oração e estarmos dispostos a obedecer, estaremos mais aptos a discernir a voz do nosso Pai Celestial. Lembre-se, Deus fala de muitas formas, mas sempre em alinhamento com a sua palavra. Que o Espírito Santo nos guie nessa jornada de intimidade com Ele, que possamos estar de coração aberto e a alma preparada para ouvirmos a voz do nosso Deus. Não deixe de compartilhar esse vídeo com outros cristãos sedentos por ouvir a voz do Senhor. Que a paz do nosso Deus esteja com você. Deus te abençoe, graça e paz, e te espero aqui no próximo vídeo.